Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre hemorroidas. Afinal de contas, o que são as hemorroidas? Será que todo mundo tem hemorroida? O que a gente faz que pode piorar a chance disso acontecer, delas aparecerem? O que a gente pode fazer para evitar que elas surjam ou para ajudar a tratar mesmo? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Muitas pessoas já me pedido para falar mais sobre hemorroidas, que sofrem de hemorroidas. Realmente, quem tem, normalmente fica anos sofrendo com esse problema. Tem muitas pessoas que desenvolvem hemorroidas durante a gravidez, ou ganham mais peso e desenvolvem hemorroidas. Eu vou te explicar por que isso acontece. E me perguntam, Patrícia, o que eu devo comer, o que eu não devo comer? Será que tem alimentos aí que podem me ajudar, né, sofrer menos nesse processo? Então vamos falar mais sobre isso agora. As hemorroidas são um tipo de veia que existem no nosso ânus, na parte final do reto, e na verdade quando elas estão mais inchadas é que as pessoas percebem que elas existem, porque todo mundo tem essas veias ali, só que quando elas incham mais e muitas vezes saem, né, para a parte exterior do reto, é que você percebe que elas existem, do ânus ali. Então a hemorroida pode ser interna, onde você sente um desconforto, mas você não vê as veias, ou ela pode ser externa, onde ela inclusive sai. Tem gente que consegue colocar essas veias para dentro com a própria mão, tem gente que já não consegue mais, e tem gente que depois de evacuar as veias saem, mas quando voltam, né, para aquele estímulo de evacuação, a veia retorna. Então vai depender de pessoa para pessoa, de gravidade para gravidade. Enfim, né? E tem tipos diferentes. Estima-se que 50% das pessoas, ou seja, metade das pessoas, vai ter hemorroida em algum momento da vida ou já teve. E normalmente elas acometem mais as pessoas que têm um pouco mais de idade, né? De meia idade, digamos assim. 50 anos, a partir de 50 anos, elas podem aparecer para algumas pessoas. Então vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas, né? Que você pode, de repente, prestar atenção aí para, né, te ligar uma luzinha. Será que isso que você tem é hemorroida ou não? Primeiro grande sintoma é aquele desconforto na hora de evacuar. Algumas pessoas chegam a sentir dor, algumas pessoas têm um sangramento nesse momento, porque aquelas veias estão inchadas e passa, né? Às vezes, se as fezes são mais endurecidas, podem machucar. Às vezes sai sangue no papel higiênico, às vezes tinge o vaso de sangue, a água do sangue fica tingida de tanto sangue que sai, às vezes é muito mesmo. Então é bem importante sempre olhar, né, o papel, olhar o vaso, para ver se tem alguma coisa diferente nesse momento de evacuação, porque isso dá muita pista para o médico que vai te acompanhar depois de diagnosticar ou não. Muitas pessoas sentem muita coceira nessa região perianal, justamente porque tem um machucado ali, uma ferida, então coça mesmo para cicatrização, né? Então esse prurido, essa coceira é muito comum para muitas pessoas, esse desconforto na hora de evacuar. Muitas pessoas sentem um vazamento fecal, uma dificuldade de ter uma quase como se fosse uma incontinência fecal às vezes, dificuldade mesmo de manter, né, as fezes lá dentro quando surge aquela urgência para evacuar. Então, podem ter vários sinais diferentes que podem variar de pessoa para pessoa, mas basicamente está relacionado a coceira e dor nesse momento de evacuação. Então, por que será que ela acontece, né? Se todo mundo tem essa veia, por que para algumas pessoas complica e ela chega, né, a ficar para fora, inchada, assim? Normalmente a hemorroida está relacionada a uma maior pressão interna, né, que faz com que a veia meio que pule para fora, tem muita pressão ali. Essa pressão pode vir de alguns fatores. No caso das grávidas, vem da própria gestação, da barriga, né, pressionando para baixo, o peso do bebê, esse peso pode fazer com que as mulheres tenham mais hemorroida. As pessoas que estão com muito sobrepeso, também por essa questão do peso excessivo nessa região abdominal, podem desenvolver hemorroida também, mas ela está muito relacionada a hábitos alimentares, com pouca fibra, com muita gordura, um trânsito intestinal muito lento, que vai fazer com que você tenha uma grande dificuldade de evacuar. E aí você fica muito tempo sentado, forçando para essas fezes saírem. E essa pressão que você coloca sentado ali muito tempo vai fazer com que elas apareçam, né? Com que elas despertem lá. Então, a constipação é uma das grandes causas da hemorroida. Claro também, né, que um histórico familiar de hemorroida mostra que você tem uma maior predisposição. Então, se você já tem um histórico familiar, evita ficar acima do peso, cuidado durante a gestação e evita principalmente ficar com pessoa constipada. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre digestão e intestino saudável, vou deixar ela aqui embaixo na descrição. Se você não sabe ou não lembra, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com muita informação legal pra você. E eu tenho uma playlist também de receitas laxantes saudáveis, 100% naturais, que você pode incorporar no seu dia a dia, justamente para você evitar ficar
constipado, porque isso é um grande fator de risco. Um outro detalhe muito importante para você prevenir, enfim, né, evitar que você tenha hemorroida, é que você não fique prendendo a vontade, né, de evacuar, prendendo aquela urgência fecal. Porque muitas pessoas têm vontade de ir no banheiro e seguram. Ah, porque eu não tô em casa, porque eu tô na casa de alguém, né, tô na rua. Mas lembra que cada vez que você nega pro seu corpo essa vontade de defecar, de vaziar o intestino, você está sinalizando, né, você está bloqueando, na verdade, um sinal que está vindo lá do nervo vago para o seu intestino de peristalse. Então, se várias vezes ele manda esse sinal e você prende, manda esse sinal e você prende, chega uma hora que ele começa a desistir de mandar esse sinal. Então, se você tem vontade de evacuar, evacue, aproveita que provavelmente as fezes vão sair mais amolecidas e vai evitar depois de você ficar buscando aquele sinal que não vem mais, forçando elas para saírem, e aí que a hemorroida pode aparecer de novo. É muito importante falar também que a alimentação vai interferir diretamente. Então, como eu falei, é muito interessante que você consuma alimentos mais laxativos naturalmente. Eu não tô falando de laxante, tá? Eu tenho um vídeo falando mais aqui sobre laxantes diferentes, porque tem até uns que são mais seguros do que os outros. E tem um vídeo falando mais sobre chá de sênia, essas coisas que as pessoas gostam de saber. Eu vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Nós estamos falando de alimentos naturalmente laxativos que podem te ajudar a expulsar mais esse bolo fecal. Então, quais são esses alimentos? Basicamente, alimentos que são ricos em fibra. Todo alimento que for muito rico em fibra vai te ajudar. E tanto faz se a fibra é solúvel ou insolúvel, porque de duas formas diferentes ela vai ajudar a expulsar o bolo fecal. A fibra solúvel ela vai atrair mais água para o bolo fecal e a fibra insolúvel vai ter uma presença maior dela ali, né, no intestino mesmo, ela vai se fazer notar e vai justamente dar, né, essa sinalização para o cérebro que tem algo ali no intestino e mandar esse sinal de peristalse para expulsar o bolo fecal. Então, tudo que tenha fibra vai te ajudar. As leguminosas, de uma maneira geral, são ótimas fontes. Então, feijão, grão de bico, lentilha, podem ser excelentes, ervilha, podem ser excelentes escolhas para você acrescentar no seu dia a dia. Se você for usar o arroz, usa sempre o arroz integral, que vai ter mais fibra na sua composição. Se for usar o macarrão, busca o macarrão integral. Tenta consumir menos farinha, pão branco, porque isso pode ajudar a trancar mais seu intestino. E tenta evitar consumir muito leite, porque para muitas pessoas ele prende mais o intestino. Tem aqui no canal uma playlist de leites vegetais que pode te ajudar nesse sentido. Lembra que as frutas, sempre que você conseguir consumir com casca, vão te ajudar muito, porque justamente na casca é que a gente vai ter muita quantidade de fibra normalmente. E as frutas normalmente têm muita atividade de água, que acaba sendo um combo muito bom, porque quanto mais fibra você consome, mais água você tem que consumir para hidratar essa fibra e facilitar a expulsão dela, porque senão vai ser como se fosse um pedaço ali de esponja no meio do seu intestino, né? Ressecou, ficou duro, as fibras precisam se hidratar. Então lembra dela como se fosse uma esponjinha, digamos assim, né? A água ali para ela ficar mais maleável, bastante líquido ao longo do dia. E as frutas já têm esse combo da fibra com a água naturalmente. Por isso que a ameixa acaba sendo uma excelente opção, o mamão acaba sendo uma excelente opção, porque ele já tem esse combo do bem. Eu tô aqui no canal alguns vídeos bem legais de alimentos com mais fibras, frutas com mais fibras. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. De uma maneira mais ampla também, todos os folhosos vão te ajudar, porque eles têm muita fibra na sua composição. Então, alface, rúcula, o brócolis, o repolho, couve-flor, tudo isso vai ter muita fibra e vai te ajudar a melhorar essa questão do trânsito intestinal também. Outro detalhe interessante é que quando a gente fala de trânsito intestinal bom, a gente sempre pensa em probiótico, né? Porque eles ajudam a colonizar o seu intestino com bactérias e leveduras benéficas. Então, se você puder acrescentar algum probiótico aí no seu dia a dia, vai facilitar o trânsito intestinal e vai facilitar a expulsão das fezes, que vai evitar, né, que esse problema da hemorroida aconteça. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando dos 7 melhores probióticos, onde dou várias opções diferentes. Tem uma playlist inteira já falando do kefir, que é uma excelente opção para muitas pessoas. E aí eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você também. E você deve evitar consumir, já falei, né, dos laticínios, porque eles podem prender o intestino para algumas pessoas. A farinha branca também, da mesma forma, pode prejudicar essa constipação. Cuidado com excesso de carne, principalmente carne vermelha, porque a digestão dela é muito lenta, ela é muito pesada e às vezes vai contribuir mais para uma constipação. Então, carnes mais leves, mais magras, normalmente facilitam. Cuidado também com a alimentação muito pobre em fibra, né? Como eu falei, com muita farinha branca, pão branco, com muita carne e com pouco legume, verdura, fruta, porque esse combo acaba sendo um combo do mal. Pouca fibra, muita gordura, é igual o intestino mais lento,
que vai sofrer depois na hora de evacuar essas fezes, de liberar isso, e pode prejudicar a hemorroida também. Outro detalhe interessante é que as comidas muito picantes podem te prejudicar, porque na hora de você evacuar, essa picância, né, de algum pimenta, algum condimento mais forte, pode machucar, incomodar, irritar a mucosa mesmo. Então tenta se abster de pimenta, porque isso pode dar um desconforto para você. Cuidado com o excesso de sal também, porque eles podem causar um inchaço e podem fazer a sua hemorroida ficar mais inchada também. Então lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais dos sintomas de excesso de sódio, quais são os sinais que seu corpo está dando, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Cuidado também com o excesso de cafeína, não só do café, mas também do refrigerante rico em cola, porque ele pode fazer com que as suas fezes fiquem mais desidratadas. A cafeína desidrata a gente, né? Então resseca mais as fezes, deixa elas mais duras. E cuidado com... E prejudica, né, a hemorroida na hora de evacuar. E cuidado com a bebida alcoólica também, porque ela irrita toda essa parte intestinal e pode prejudicar a hemorroida também. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve hemorroida, o que você fez para melhorar, se você precisou operar, se você resolveu e conseguiu ficar bem. Se você nunca teve, mas tem medo de ter algum caso na família, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa, com quem vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.